Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série A Igreja, coluna e base da verdade. Título do volume 2, A Cumplicidade na Obra do Senhor. Autor, Pedro Dong. Título da semana 1. Destinatário, Timóteo, parte 1. Quinta-feira. Ler com oração, Atos, capítulo 13, versículo 2. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. A obra do Espírito. Tomando como figura a história de Gênesis 24, vemos que o Espírito é como o servo mais antigo da casa de Abraão, responsável por administrar todas as coisas e preparar a noiva para Isaque. De igual modo, o pai disse ao filho que aguardasse e, enquanto isso, enviou o Espírito para lhe preparar a igreja, sua noiva. Isso significa que tudo o que acontece na igreja procede da operação do Espírito. O livro de Atos conta a história da igreja e a operação do Espírito. O apóstolo Paulo foi um dos instrumentos escolhidos por Deus e usados pelo Espírito para cuidar das igrejas no primeiro século. Saulo, como ainda era chamado, morava em Tarso quando surgiu a igreja em Antioquia, uma igreja composta de gregos. Ali se levantou uma igreja muito saudável, maravilhosa, só de gregos. E por essa razão, Barnabé, um irmão notável em Jerusalém, foi enviado até lá. Essa foi uma ação do Espírito para um movimento importante que aconteceria naquela cidade. Barnabé foi buscar Saulo em Tarso para cooperar no cuidado dos irmãos gentios em Antioquia. Ali, Paulo e Barnabé serviram juntos por 1 ano, tempo em que Paulo aprendeu a cooperar com os outros. Tudo isso foi obra do Espírito. Após esse período, o Evangelho deveria se expandir e outras igrejas deveriam ser geradas em terras gentias. Foi então que mais uma vez o Espírito agiu, separando Barnabé e Saulo para essa missão. Amados irmãos, tudo isso reforça a função do Espírito de administrar a casa de Deus. É como se ele dissesse: eu tenho uma obra e preciso de gente para realizá-la. Vou chamar Barnabé e Saulo. Àquela altura, Barnabé é quem estava à frente da obra. Barnabé e Saulo formavam uma boa dupla. No entanto, quando chegaram a Chipre, o Espírito deu indicações de que Paulo estava com a palavra, pois lhe fora revelado o conteúdo da economia de Deus. De Chipre foram para Pafos, depois para Perge, e nesse meio tempo o jovem João Marcos, um primo de Barnabé, convidado por ele para os acompanhar e auxiliar, não aguentou a pressão imposta pelas adversidades e voltou para Jerusalém, onde sua mãe morava. Notemos que a essa altura o Espírito já indicava que Paulo seria o principal ministro da palavra. Ele seria o canal da palavra profética. No início da missão, o Espírito colocou Paulo sob a liderança de Barnabé, o que foi muito útil para que ele aprendesse lições de submissão. A partir de Antioquia, da Pisídia, o Espírito Santo inverte a ordem dos nomes, como podemos ver. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Atos, capítulo 14, versículo 1. Por causa de um tumulto promovido pelos judeus, eles tiveram de deixar a cidade e foram para Listra, onde a família de Timóteo morava. Em Listra, Paulo curou um coxo de nascença. Um milagre que deve ter impressionado a mãe e a avó de Timóteo, propiciando que fossem salvas e se convertessem ao Senhor. O aleijado que havia sido curado também foi salvo. E os gregos, que eram muito místicos, passaram a chamar Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio, pois este era o principal portador da palavra.
Os moradores da cidade até mesmo trouxeram animais para oferecerem sacrifício na frente deles. Paulo e Barnabé, porém, pediram que parassem com aquilo. Vejamos o que Paulo disse: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. Atos 14:15. Irmãos, quando pregamos o Evangelho, não adianta discutir com as pessoas. Alguns podem querer discutir conosco alguma filosofia ou linha doutrinária. Nós, porém, não podemos cair na armadilha das discussões. Ao pregar o Evangelho, devemos tão somente apresentar o Deus vivo, Criador do céu, da terra e de tudo que nela existe. Devemos falar das maravilhas que Deus fez e pode fazer na vida das pessoas. Nossa função é apenas apresentar o Deus vivo e verdadeiro. Preguemos o Evangelho, não discutamos. Pergunta de hoje: qual é a função do Espírito na obra do Senhor? Jesus é o nosso amado Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.